Você já pegou o celular às 3 da manhã só para conferir se o alarme tá mesmo ligado, como se a sua vida inteira dependesse daquele único toque. A verdade é que a gente passa o dia inteiro recalculando rota, antecipando tragédia e planificando até o vento, achando que, se a gente segurar a respiração com força suficiente, o caos esquece de passar aqui em casa. Você já pegou o seu celular de madrugada só para checar a previsão do tempo de uma cidade que você não vai visitar, no dia da semana que ainda nem começou, só porque a tela acesa te dava a sensação minúscula de que você sabia exatamente o que ia acontecer nas próximas 12 horas. Não é sobre chuva. Nunca é sobre a chuva. É sobre o medo cretino de que, se você não segurar o fio de todas as coisas ao mesmo tempo, o dia desata como um carretel mal enrolado e some por baixo do sofá. A gente passa a vida inteira montando uma espécie de coreografia invisível para manter o caos a 1 metro de distância. Sabe quando você tá na fila do mercado e começa a calcular mentalmente quantas pessoas faltam na sua frente, qual caixa é mais rápido, o peso da melancia, se o seu cartão tá no bolso da frente ou de trás da calça, e se a moça do troco vai ter nota de R$2. A sua cabeça não tá só comprando pão e leite. A sua cabeça tá exercendo um cargo de diretoria numa empresa imaginária cuja única função é impedir que o universo desabe enquanto você empurra o carrinho. E o pior é que a gente chama isso de organização. A gente veste esse pânico sutil com roupas bonitas de prudência. Não, porque eu gosto de ter tudo planejado, você diz pra um amigo enquanto a sua perna chacoalha embaixo da mesa num ritmo que geraria energia para iluminar um bairro pequeno. A verdade é que a gente tem um pavor gigantesco de ser pego de surpresa pela vida real. Porque a vida real, aquela que acontece quando a gente distrai o olhar por meio segundo, ela é meio imunda, meio sem roteiro, meio sem garantia de reembolso. Lembra da última vez que você organizou a sua gaveta de meias? Não aquela organizada normal de jogar tudo lá dentro com a porta fechando no sufoco. Aquela organizada de sábado chuvoso, em que você separa por cor, por tecido, por uso, por saudade. Você joga fora as que perderam o elástico, você dobra em rolinho igual catálogo de loja japonesa. E por 20 minutos, exatamente 20 minutos, você olha para suas meias perfeitamente alinhadas e sente uma paz tão profunda que parece que você resolveu o enigma da esfinge. Você pensa, agora sim, a minha vida entrou nos eixos. Como se a harmonia do mundo dependesse diretamente de um par de meias pretas estar rigorosamente unido. É engraçado, num sentido meio trágico, como a gente transfere para o mundo inanimado a nossa incapacidade de mandar naquilo que realmente importa. É muito mais fácil controlar o alinhamento dos potes de mantimentos no armário da cozinha do que olhar para a própria semana e admitir que você não faz a menor ideia de para onde tá indo. Os potes obedecem. Você bota o pote de açúcar do lado do pote de café e o açúcar não reclama. O açúcar não te olha com uma cara cansada na terça-feira, dizendo que tá repensando a própria existência. O pote fica ali, estático, bonito, provando que você tem algum tipo de domínio sobre a matéria. Sêneca, aquele velho romano que escrevia cartas como quem desabafa com um amigo num bar numa noite de insônia, já dizia que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Mas o Sêneca não vivia na época da aba anônima do navegador. Se ele vivesse hoje, ele ia entender que a nossa imaginação não só sofre mais, como ela cria planilhas mentais altamente complexas para tentar adivinhar onde a tragédia vai bater. A gente gasta uma quantidade obscena de energia mental ensaiando diálogos que nunca vão acontecer. Você tá no banho, a água morna caindo no pescoço, e de repente a sua mente já tá no meio de uma discussão que você inventou com um vizinho que te olhou esquisito no elevador. Você ensaia a frase perfeita, o tom de voz irônico na medida certa, a tréplica fulminante. Você ganha a discussão no chuveiro. Sai do banho se sentindo o próprio estrategista de guerra. Aí chega na portaria, o vizinho diz bom dia com um sorriso sincero, você trava, diz boa tarde mesmo sendo 10 da manhã, e passa o resto do dia remoendo o fato de ter sido um idiota. Essa mania de antecipar o estrago é o nosso jeito favorito de sofrer duas vezes. A primeira vez na cabeça, com juros e correção monetária, e a segunda quando o evento real acontece, e quase nunca é exatamente do jeito catastrófico que a gente desenhou. Mas a gente prefere o sofrimento conhecido a um mistério incontrolável. A nossa alma prefere a certeza de um desastre previsível à leveza aterrorizante de não saber o que vem na esquina. Pensa no seu bloco de notas do celular. Abre ele aí na memória. Tem lista de mercado de 3 anos atrás? Tem rascunho de mensagem que você começou a escrever, parou na metade, achou muito dramática e deixou lá, mofando digitalmente. Tem link de receita que você nunca vai fazer, indicação de livro que te mandaram e você salvou para fingir para você mesmo que é uma pessoa culta que lê ensaios aos domingos. Esse cemitério de boas intenções é o altar do nosso controle. A gente acumula evidências de que planeja ser alguém. O psicanalista Donald Winnicott falava sobre a importância de ser uma mãe suficientemente boa, aquela que não protege a criança de todo e qualquer tombo, porque a criança precisa aprender a tropeçar para entender onde fica o chão.
Só que a gente cresceu e decidiu ser o oposto disso com a gente mesmo. A gente quer ser o controlador implacável da nossa própria infância tardia. Não aceita um tombo, não aceita um plano furado, não aceita um dia improdutivo. Se você passa uma tarde inteira deitado no sofá olhando pro teto sem fazer absolutamente nada, qual é o primeiro pensamento que te choca como um choque elétrico na nuca? Eu tô desperdiçando tempo como se o tempo fosse um boleto vencendo e você estivesse inadimplente com o cosmos. A gente não consegue simplesmente habitar o próprio corpo sem achar que tá devendo satisfação pra produtividade invisível. O ócio virou um crime hediondo que a gente comete escondido debaixo do edredom, com a luz do celular na cara pra fingir que tá lendo alguma coisa útil. E aí vem o truque cruel. Quanto mais a gente tenta segurar as rédeas, mais a boca do cavalo escapa. Você já reparou que quanto mais você tenta não pensar numa coisa, mais aquela coisa gruda na sua cabeça igual chiclete no cabelo? Se eu te disser agora pra não pensar no urso polar correndo de patinete numa avenida movimentada, o que acabou de aparecer na sua tela mental? Um urso polar de patinete. Pronto. O controle é uma pegadinha de salão. Quanto mais você aperta o punho pra fechar a mão, mais a areia escorre pelos dedos. A gente vive com os ombros colados na orelha. Repara nisso agora. Solta o ombro. Descruza os braços. Destrava a mandíbula. É provável que você estivesse com os dentes apertados com tanta força que dava pra triturar nozes. A gente passa o dia inteiro em estado de alerta máximo, como se a qualquer segundo fosse tocar um alarme de incêndio que nunca toca. A ameaça é fantasma, mas a tensão no trapézio é ortopédica. O Baruch Spinoza, aquele filósofo holandês que foi expulso da sinagoga e passou o resto da vida polindo lente de óculos para pagar o aluguel, dizia uma coisa que dá um nó no estômago da gente. Ele chamava de conatus essa força que todo ser vivo tem de continuar existindo. Só que a gente entendeu errado. A gente acha que continuar existindo significa controlar o vento. Spinoza dizia que a gente sofre porque trata as coisas que são passageiras como se fossem eternas, e tenta congelar o mundo na marra. É por isso que você entra em pânico quando o plano de domingo de manhã estraga porque começou a chover torrencialmente. Não é sobre a chuva, é sobre o roteiro mental que foi rasgado na sua cara. A gente faz roteiro pra ir à padaria. Sabe o caminho exato, o degrau da calçada que tá meio solto e que você desvia no automático, o tempo que a moça do balcão demora pra passar o café na coador de pano. Se no meio do caminho tem um cachorro estranho farejando o seu tênis, pronto, o dia já virou uma ameaça à ordem cósmica. A gente quer que a vida venha com manual de instrução, índice remissivo e índice de garantia estendida. Só que a realidade é um bicho mal educado que não lê contrato. Lembra daquela gaveta de bagunça que todo mundo tem em casa? Aquela que guarda pilha velha que não funciona mais, manual de televisão que você vendeu em 2012, elástico de dinheiro ressecado, chave de armário que você nem sabe mais qual porta abre um molho de chaves misteriosas. Essa gaveta é um mapa exato do nosso cérebro. A gente guarda o inútil só porque tem medo de jogar fora e descobrir que o espaço ficou vazio. O vazio assusta mais do que o entulho. A gente prefere a dor conhecida da gaveta emperrada do que a vertigem de abrir um espaço onde caiba qualquer coisa. Tem uma cena clássica que se repete toda vez que a gente vai viajar, mesmo que seja pro litoral aqui do lado num feriadão. Você fecha o zíper da mala, confere o passaporte digital ou RG pela 10ª vez, tranca a porta de casa, dá 2 passos no corredor do prédio e aí bate aquela semente venenosa na nuca. Será que eu apaguei o ferro de passar? Você não usou o ferro de passar há 3 semanas. Na verdade, você nem sabe se o ferro tá na tomada ou dentro do armário. Mas a dúvida é tão bem ensinada pelo seu cérebro que você dá meia volta, sobe de novo, destranca a porta, vai até a área de serviço, olha pro ferro frio, mexe nele pra ter certeza absoluta de que tá desligado, e pensa, eu sou maluco. Não, você não é maluco. Você só tá exausto de tentar adivinhar o tamanho do estrago que o mundo pode te fazer. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala muito dessa nossa mania de transformar a própria vida numa empresa de um homem só, onde a gente é ao mesmo tempo patrão chicoteador e o funcionário que chora no banheiro. Só que aqui a gente não tá falando de escritório, tá falando de dentro de casa, na hora em que a luz da sala tá apagada e a única claridade vem da tela do micro-ondas, piscando o relógio errado porque faltou luz na terça-feira passada e ninguém teve paciência de acertar o horário. A gente gasta tanta energia tentando prever a próxima curva que esquece que o carro tá andando sozinho no ponto morto. Quer ver? Pensa na última vez que você teve uma conversa difícil, daquelas que a gente ensaia no banho com direito a argumento irrespondível e reviravolta dramática. Na hora H, na vida real, com o chuveiro desligado e a toalha úmida no ombro, nada daquilo aconteceu. A outra pessoa disse uma frase torta, você gaguejou, o assunto mudou para o preço do tomate e pronto. O roteiro inteiro foi pro lixo. E quer saber a melhor parte? O mundo não acabou. A Terra continuou girando em torno do próprio eixo, meio capenga, meio torta, mas girando. O alívio não tá em conseguir dominar o caos.
O alívio tá em aceitar que a gente é passageiro clandestino nesse trem desgovernado chamado rotina. Soltar o corrimão não significa cair no abismo. Às vezes significa só descobrir que você sabia nadar o tempo todo, mas estava tão ocupado segurando a boia com os dentes que esqueceu de olhar pro horizonte. Então faz o seguinte, na próxima vez que você se pegar contando os grãos de arroz no prato para ver se a proporção tá certa, ou conferido 3 vezes se o registro do gás tá fechado antes de dormir, respira fundo, solta esse ombro que insiste em morar na orelha, e lembra que tá todo mundo meio perdido fingindo que sabe o caminho de casa. A vida não precisa ser ajeitada na marra o tempo todo. De vez em quando, dá até pra deixar a gaveta emperrada fechada e ir deitar. Vai lá viver, o mundo aguenta sem a tua vigilância por algumas horas. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.